O paper foi derivado da tese de doutorado do Renato, que fez doutorado acadêmico na FGV, foi me orientando. O Renato estudou como que assuntos estratégicos, ideias estratégicas, podem ser vendidas para a administração superior de uma empresa, e, em particular, nosso interesse era como subsidiárias estrangeiras conseguem vender as suas ideias estratégicas para as matrizes. Acho que vale a pena dizer que depois desse paper veio a ganhar, agora recentemente veio a ganhar o prêmio, foi uma menção honrosa, foi um dos 3 papers escolhidos como os melhores papers publicados no International Business Review em 2025. Teve um outro paper que eu também, como editor, chamei o autor e falei, não adianta você criticar os revisores. E revisores são voluntários lá, eles são teus amigos. Então, escreva uma carta em que você reconhece, agradece. Se você discorda, seja educado na sua resposta. Então, às vezes eu faço isso, e às vezes eu faço, às vezes com o revisor. Plano, cuidado, não é adequado. Você pode discordar, mas tem forma de discordar. Olá, estamos de volta com mais um episódio do FGV Marketing Talks, o videocast que conta histórias por trás de papers. Hoje eu tenho a honra de estar com o professor Jorge Carneiro, professor aqui da EASP. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um paper do professor Jorge, que foi publicado no International Business Review e se chama Pursuing Headquarters Attention, Foreign Subsidiaries Strategic Issue Selling, que é um paper em coautoria com Renato Souza Santos, o professor Jorge Carneiro e Ulf Anderson. Jorge, para a gente começar a conversa, eu sempre peço para dar uma geral do paper, né, o que ele nos traz, o que ele ensina. Bom, ótimo. O paper foi derivado da tese de doutorado do Renato, que fez doutorado acadêmico na FGV, foi me orientando. O Renato estudou como que assuntos estratégicos, ideias estratégicas, podem ser vendidas para a administração superior de uma empresa, e, em particular, nosso interesse era como subsidiárias estrangeiras conseguem vender as suas ideias estratégicas para as matrizes. Então, esse foi o tema original, e dali derivaram 3 artigos. Um deles é o que eu vou falar agora, que já está publicado. Excelente. Bom, isso é bem interessante, né? Então, tem 3 artigos, um publicado, potencialmente outros com assuntos correlatos. E só para ficar bem claro, né, para o pessoal que está vendo, o que seria uma ideia estratégica ou um assunto estratégico, né? O que isso abarca? Abarca, por exemplo, o lançamento de um novo produto, um novo serviço, algum investimento relevante, eventualmente até expansão para outros países, pode ser também uma ideia de uma nova logística, novos processos que demandem, de alguma forma, investimento, demandem dedicação da gerência superior e vão ter implicações de longo prazo para os resultados da empresa. Excelente. E muitas vezes subsidiárias, elas não conseguem voz junto às matrizes, recebem quase que um pacote pronto, subsidiárias estrangeiras, então, mais difícil ainda, às vezes, conseguirem voz. Entendi. Então tem uma relevância grande, né, justamente a subsidiária poder exercitar coisas tipo estratégia de go-to-market, inovações. E o que motivou a encontrar essa pergunta de pesquisa ou estudar esse assunto? Bom, do meu lado, como eu sou professor de negócios internacionais e de estratégia, obviamente a relação matriz-subsidiárias sempre me interessou. Em sendo professor de estratégia, a grande questão é de onde surgem os planos estratégicos, tá certo? Eles não são impostos de cima para baixo, quem participa, e em negócios internacionais, então era como acontece o envolvimento das subsidiárias, tá? E como é que elas conseguem, de cima para baixo, também contribuir para o plano estratégico, até porque no final quem vai executar são elas. Então, daí surgiu a ideia. Entendi. Então ele tem uma relevância, eu imagino que o ineditismo em pesquisa. Eu presumo que esse caminho de subsidiária matriz não seja o mais comum, ou se varia mais? Não é o mais comum, tem sido estudado, obviamente, a literatura fala sobre as dificuldades, né, que existem para subsidiárias estrangeiras conversarem com a matriz. E, naturalmente, também se fala em estratégia, né, como é que a gerência média, por exemplo, pode participar do plano estratégico, porque depois, de novo, é a gerência média que vai comandar a execução. Então, existe, mas não é tão pesquisado, é verdade. É muito mais pesquisado o fluxo de cima para baixo. Acho que
inclusive justamente por ser menos pesquisado, é que era uma oportunidade relevante. Exatamente. Muito bom. E esse tema, então, ele está dentro de um contexto de 3 artigos. Os demais artigos na tese também falam sobre assuntos estratégicos? Falam também com a venda de assuntos estratégicos. Então, este que foi publicado, tá? Ele tratava de... vamos lá. Talvez eu fale primeiro do primeiro artigo, que esse a gente acha que nem vai conseguir publicar. A gente julgava que o grau de centralização da matriz dificultaria que a subsidiária participasse do plano estratégico. Tal. Mas aí, nossa participação em congresso e tal, está deixando... a gente chegou a submeter esse journal para um paper para um journal, mas está parecendo que é meio redundante a discussão. O outro paper que ainda está trabalhando nele é o seguinte: será que diferenças culturais, tá certo, entre a matriz e as subsidiárias podem... Perdão, esse é o paper que foi publicado. Essas diferenças culturais podem afetar a chance de sucesso? Né? E o terceiro paper, chance de sucesso na venda da ideia estratégica, e o terceiro paper é as características culturais da matriz e as características culturais das subsidiárias. Já não é mais a diferença. Por exemplo, uma matriz num país que é mais avesso à incerteza. Uma subsidiária num país em que a distância do poder é mais relevante. Como é que eles constroem a avaliação de ideia estratégica, a formatação, a configuração e a comunicação? Vou falar então agora do paper que foi publicado. Então, que é a nossa ideia, então, é dizer o seguinte: será que as diferenças de culturas nacionais facilitam ou dificultam a venda de ideias estratégicas? Então, a gente revisou a literatura sobre venda de assuntos estratégicos, que em inglês chama Strategic Issue Selling, e dentro de um framework que ficou clássico de 1993, tá? A gente se baseou naquele framework e escolhemos o seguinte: o que parece mais relevante nessa relação matriz-subsidiárias? E escolhemos 4 fatores. Tá? Vamos lá. Um deles era se eu devo apresentar, é mais fácil ou difícil apresentar ideias novas, ou é mais fácil ou difícil apresentar ideias incrementalmente avançadas, mas não radicalmente diferentes. Então, o outro era se a forma de comunicação, mais formal ou menos formal, tenderia a dar mais resultados. E por aí vai. Então, escolhemos 4 fatores. O outro era também se você ir junto com outras subsidiárias ou sozinho. Por exemplo, uma argumentação era: se eu vou sozinho, cara, eu estou ali meio vendido, né? O headquarter, por que vai prestar atenção em mim? Mas se a minha subsidiária, sei lá, da Argentina, vai junto com a subsidiária do Paraguai, a subsidiária do México, então eu digo o seguinte: cara, esse assunto interessa mais do que uma subsidiária, talvez o headquarters preste atenção. Para nossa surpresa, havia algo que mais subsidiárias facilitariam a venda de assuntos estratégicos, mas um número muito grande de subsidiárias dificultaria. E a nossa interpretação é que o headquarters pode reagir como se estivesse sendo pressionado. Agora vem 10 subsidiárias ao mesmo tempo pedir isso daqui, vocês estão se combinando antes e trazem para mim, eu não tenho como argumentar, por que vocês não conversaram comigo antes? Então surgia a ideia de insubordinação, que nós até checamos depois da parte quantitativa, a gente checou fizemos algumas entrevistas para tentar interpretar. E aí, as nossas variáveis moderadoras era a distância cultural. Tá? Só que o interessante, posso falar, o que é que mudou? Sim, sem dúvida. O paper originalmente era sobre venda de assuntos estratégicos. O que é que aumenta o sucesso de vender assuntos estratégicos? Com o comentário de revisores, comentário da editora, mudou a abordagem teórica. Vai dizer o seguinte: como é que eu conquisto a atenção dos decisores de topo? Os assuntos estão relacionados, mas a teoria por trás mudou. Deixou de ser Strategic Issue Selling per se, tá certo? E passou a ser Attention-Based View, tá? Em que a venda de assunto estratégico é uma forma de conquistar a atenção dos decisores de topo. Excelente. Então, assim, tem várias coisas interessantes aqui, né, que a sua fala traz. Uma é a coerência de um assunto numa tese de 3 papers, que acho que isso é uma coisa que interessa muito para muitos doutorandos, como é que se constrói isso. Acho que a evolução até de perceber o que tem aderência em congressos, né, discutir esses trabalhos, ele vai aprimorando e entendendo o que tem caminho possível ou não.
Acho que tem a escolha, né, de uma abordagem teórica, você mencionou o framework de 93, acho que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né, mas se eu pegar um framework que já tem algumas décadas, ou eu vou ter que olhar alguma coisa diferente nele, ou talvez ele tenha sido um pouco explorado, tem que pensar um pouco nesse apelo, mas acho que o mais interessante são histórias que são muito recorrentes aqui nas conversas, é isso de que o paper ele tinha, né, um posicionamento, e eu imagino que isso não mudou em congresso, ele acabou mudando no processo de revisão pós-submissão, que algum revisor falou, não, aqui tem coisas interessantes, mas vamos, né, direcionar para cá, porque aí você vai colocar uma contribuição. Isso é verdade. Nos congressos, a gente apresentou em vários congressos e foram feitos aprimoramentos incrementais. Mas o aprimoramento fundamental foi, como você falou, Felipe, foi revisores e a editora, que sugeriram uma abordagem teórica diferente. A mesma base empírica, os mesmos dados, mas é o seguinte, a teoria que melhor explica é a Attention-Based View, em que Strategic Issue Selling é o que vocês estão usando para chamar a atenção, mas é como conquistar a atenção da matriz, daí o título Pursuing Headquarters Attention, que não era o título original. Então, posso falar então como é que foi o processo de revisão? A gente então submeteu para o International Business Review, que é um journal ABS3, ou seja, um bom journal, bem qualificado. E a primeira, vou até seguir aqui o cronograma das revisões e tudo. Então, o Renato defendeu o doutorado em 2021. Um dos coautores, que é o Ulf Anderson, foi membro da banca, tá? Gostou do assunto, ele pesquisa sobre relação subsidiária e matriz, tá certo? É uma referência no mundo. Tá? Aproveitamos a vinda, ele é convidado do ENAMPAD, então nós convidamos para fazer a defesa. Então nós submetemos o artigo em janeiro de 2023, tese definida em meio de 21, tá certo? Na verdade, setembro de 21, e foi submetido em janeiro de 23. Em julho, 6 meses depois, recebemos um Reject and Resubmit. O que isso quer dizer? Não foi um reject puro e simples, foi com a possibilidade de resubmeter como um novo artigo para o mesmo journal. E isso não é comum acontecer, mas quando acontece é para celebrar. Significa que o editor ou a editora gostaram, acham que tem ali algo interessante, mas que não está bem apresentado, não está bem formatado, não está convincente ainda. Mas ela ou ele quer ver aquele paper de novo, e quando é Reject and Resubmit, é diferente do Revise and Resubmit. No Reject and Resubmit, o paper é submetido como se fosse um novo artigo. Você escreve uma carta para a editora, o editor dizendo, olha, estou submetendo de novo aquele artigo tal, tal e tal, e o editor ou a editora escolhe um novo conjunto de revisores. Enquanto que num típico Revise and Resubmit, são os mesmos revisores que continuam com você até o final do paper. Então foi isso daí em julho de 2023. Em novembro, nós resubmetemos um artigo substancialmente novo, tá? E já com essa ideia de repensar a teoria. Recebemos um Revise and Resubmit em maio de 24, ou seja, 6 meses depois, e aí sim, é um Revise and Resubmit, vai para os mesmos revisores. Maio recebemos essa decisão, em julho submetemos de novo, em setembro um novo Revise and Resubmit, resubmetemos em outubro, submetemos a nova versão em outubro, e aí recebemos um Minor Revisions em dezembro, ou seja, 2 meses depois, e no mesmo mês de dezembro, há pouca coisa a se fazer, nós submetemos, e o paper veio a ser aceito online, tá certo? 1 mês depois. Publicado formalmente, número de journal e tal, em setembro, ou seja, 8 meses depois. Mas o processo como um todo foi de janeiro de 23, quando foi a primeira submissão, até janeiro de 25, quando foi aceito para publicação. É um processo longo, né, que muitas vezes as pessoas não têm muita clareza, né, do tamanho desse processo, não só em termos de duração, mas a complexidade. E se somarmos, né, que 4 anos de doutorado, mas entre a defesa em 21, preparar algo que acredita-se que 1 ano e meio dê para submeter até março de 23, né? E depois um processo aí de 2 anos até o aceite, mostra o tamanho, né, do critério, do rigor e da própria resistência, né, que o pesquisador precisa ter. E acho que tem uma coisa muito interessante aqui, porque acho que é a primeira vez no podcast que é um caso desse de Reject and Resubmit, porque já vimos, né, casos de submissão com rejeição e depois um reenquadramento para outro journal, e eu sempre faço essa pergunta sobre a escolha do journal, né, porque independente, né, o paper vai se transformar, isso acho que é inegável,
mas precisa saber onde é que tem uma discussão minimamente corrente ali que possa fazer um editor morder uma isca, né? Você tem que falar de um assunto que aquele jornal venha tratando, tem um diálogo, tem uma conversa naquele jornal sobre aquele assunto, exatamente. De interesse para quem lê e cita aquilo. E outra coisa interessante que aconteceu nesse paper foi que a editora, não foi a editora, e os editores têm o direito e quase que a obrigação de oferecer algo além do que os revisores falam. O editor e a editora funcionam como revisor também. E ela recomendou que os testes dos efeitos de moderação fossem feitos de uma forma diferente. Eu não conhecia aquela técnica de teste de moderação com efeitos marginais, certo? Que não é comum, certo? E realmente, hoje como editor de outros jornais, eu recomendo sempre que se faça assim. E aquilo mudou a interpretação dos efeitos. Tá? Então, tem esse cuidado também. O agradecimento que a gente tem à editora por ter nos sugerido e nos permitiu fazer uma interpretação mais correta dos dados empíricos, mas tudo isso toma tempo. Você tem que rodar as análises de novo. Implodir e reconstruir a casa, né? Reconstruir, mas super agradecido. A gente só melhora. O paper é muito melhor do que ele começou. Isso é algo recorrente, né, nas conversas, né? Minha experiência pessoal também. E eu acho que tem um elemento que você mencionou, né, que você, como revisor, também passou a incorporar esse tipo de análise, né, nas suas sugestões. Então, você tem um aprimoramento do paper e do pesquisador na função de pesquisador em si pelo processo de revisão. Muito bom. E foi a editora-chefe ou a editora associada que fez? A editora sênior. Tá. No International Business Review, quem toma, tem 2 editores-chefe que alocam os papers a editores sêniores. Tá? Os editores sêniores é que tomam a decisão, alocam revisores e tudo e tomam a decisão final. Sim, e num processo de reject and resubmit, que acho que é um evento raro, né, o mais raro do que outras decisões, essa prática de no caso a editora sênior, ela trazer insumos adicionais aos revisores é mais comum, né? Porque ela, na verdade, está interessada, pedindo muito interessada. Um reenquadramento, um reposicionamento. É como dizendo, olha, você pode encontrar ouro aqui, só que você vai ter que garimpar essa mina de um jeito diferente para encontrar. Né? Exatamente isso. Isso é bem legal. E acho que vale a pena dizer que depois desse paper, veio a ganhar, agora recentemente veio a ganhar o prêmio, foi menção honrosa, foi um dos 3 papers escolhidos como os melhores papers publicados no International Business Review em 2025, cujo primeiro autor é um jovem pesquisador. Excelente. Obviamente, vocês vão entender que não sou eu um jovem pesquisador, é o aluno Renato, tá certo? Mas fico muito orgulhoso, o Renato mais ainda, e o Ufo, o coautor, de termos ganho esse prêmio. Isso para falar um pouco da minha experiência também como editor. Uma vez eu dei um reject and submit num paper. Tá? Os revisores criticaram muito o paper, mas eu achei esse paper tem um diamante aqui que precisa ser lapidado. Escrevi para os autores, tá certo? Depois eu fiz uma reunião por Zoom com os autores, falei, gente, pensem nisso, nisso e nisso, vocês são mais especialistas no tema até do que eu, tá certo? Era sobre empreendedorismo internacional e tal, mas pensem nisso, reflitam sobre o que os revisores falaram. Eu estou dando um reject and submit, vou escolher um novo conjunto de revisores, porque eu acho que vocês têm algo aqui a dizer, mas tomem o tempo que quiserem. E realmente, melhoraram muito o paper acabou vindo a ser aprovado, e depois ganhou o prêmio de melhor paper naquele journal. Olha só. Então, porque eu achei que tinha, e os autores, mérito dos autores, que trabalharam firmemente, tá certo? No conteúdo e nos métodos, na explicação dos métodos. Sim, mas um ato de benevolência enorme também, chegar a fazer um Zoom, né, com os autores. Isso vai de cada editor, é raro acontecer isso. Mas quando você sente... Eu só faço isso como editor quando eu sinto 2 coisas. Ou o paper tem realmente algo que nem os autores nem os revisores, na minha visão, captaram ainda, e eu quero enfatizar aquilo. Ou quando tem um procedimento que eu julgo inadequado de um ou outro. Tá? Por exemplo, teve um outro paper que eu também como editor, que chamei o autor e falei, não adianta você criticar os revisores. Os revisores são voluntários lá, eles são teus amigos. Então, escreva uma carta em que você reconhece, agradece. Se você discorda, seja educado na sua resposta. Então, às vezes eu faço isso, e às vezes eu faço, às vezes com o revisor. Cuidado, não é adequado. Você pode discordar, mas tem forma de discordar. Então, é uma forma assim, como editor, você tem obrigações também de educar as pessoas no processo editorial. E por aí, já os pesquisadores,
quando a gente está no início da carreira, recebe um reject, a gente sempre se acha injustiçado. Eu também me achava. Aquilo acabava com o meu dia, tá certo? Felipe, hoje em dia é mais comum a gente receber um reject do que receber um accept. Primeiro, quando você submete o paper pela primeira vez, é uma boa chance de ser rejeitado no Bull Journal. Leia e esqueça. 2, 3 dias depois, volte a ler. Você vai ler com outros olhos, muito mais favorável, muito mais propenso a aproveitar o que os revisores voluntariamente ofereceram. Acho que esse é um aprendizado grande, né? Acho que as rejeições com o tempo elas vão ficando mais naturais também. Nós tivemos uma vez no CLAV, né, o nosso Congresso Latino-Americano de Varejo, o Venk veio como speaker, né, o Venk da Texas A&M, e ele tem publicação de altíssimo nível, né? Ele falou assim, a gente conseguiu fazer uma sessão dele com os doutorandos da linha de pesquisa, e ele falou, olha, 90% do que eu submeto ou é Death Reject ou é primeiro round. Né? Os outros 10% andam. E é um pesquisador muito sênior, né, com uma grande produção. Então, isso é uma questão de acostumar, e acho que é um elemento importante aí para quem ouve também. Jorge, esse paper ele tem dados primários, né? Ele tem... A gente, na verdade, ele coletou dados secundários, tá? Sobre os países e tal, das subsidiárias das matrizes, e os dados primários foram exatamente sobre a forma como os gerentes das subsidiárias configuraram, apresentaram aquele assunto dali, quantas subsidiárias foram juntas, se o assunto tinha novidade ou não tinha, se foi mais formal ou mais menos informal. Então tem dados secundários e tem dados primários. Mas pelo que eu me lembro, acho que são 342 respondentes, não é isso? Tá aí. E para conseguir 342 respostas de subsidiárias de diversos países, esse é um ponto importante também, né? A gente mandou para dezenas de milhares, a partir de uma base de subsidiárias, uma base de dados subsidiárias, a gente enviou para dezenas de milhares para conseguirmos 300 e poucas respostas. Tá. Então, é uma amostra de tamanho bom, mas que é uma combinação de acesso, esforço, né, persistência e colaboração, né? E o cuidado também de escrever uma breve introdução que entusiasme as pessoas a responderem. Por que aquele assunto vai merecer a minha atenção, eu como executivo ocupado, por que eu vou gastar meia hora respondendo aqui a um questionário? Jorge, e mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Você mencionou que o terceiro autor ele esteve na banca. Ele teve algum contato com o trabalho previamente ou essa construção, essa parceria? Sim, inclusive nos congressos, que ele como um especialista no tema, a gente vinha conversando com ele sobre o assunto, daí surgiu a ideia de convidá-lo para a banca também. Tá? É uma pessoa que eu conhecia na época, eu conheço ele talvez desde 2010, alguma coisa assim, a banca foi em 2021, então a gente fazia conversas com ele e aí convidei ele para a banca. Sim, e ele continuou, ele contribuiu na banca e aí continuamos trabalhando para aprimorar o artigo. Então essa também é a importância de construir uma rede, né? Sim. Os congressos também têm essa finalidade. Os congressos são essenciais para isso. Excelente. Jorge, a gente poderia passar a tarde toda falando sobre o paper, sobre o processo de publicação, e espero tê-lo de volta aqui, quem sabe para falar dos outros papers publicados. Quem sabe, muito bem. Eu queria agradecer ao Renato, ao aluno, né, que a análise dos dados, a parte estatística, quem fez foi tudo o Renato. E eu participei da interpretação, certo? Mas, tá bom, do design, dos testes, mas o Renato rodava de estatísticas todas lá, certo? Excelente, parabéns aos autores. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Sucesso.